Com o preço dos smartphones cada vez mais caro, o Samsung Galaxy S20 FE pode ser uma boa opção de compra para quem está buscando um smartphone mais potente, com processador topo de linha e não gastar mais do que R$ 2.500. Fique comigo até o final do vídeo e vamos ver por que o Samsung Galaxy S20 FE ainda é uma boa escolha. Em relação ao design, ele traz um visual que pode ser considerado moderno e se parece com os celulares mais atuais da Samsung. O seu corpo é de plástico, a parte traseira do dispositivo. O plástico é um material fosco, só que ele é mais bonito pessoalmente. E embora não seja tão chique quanto o vidro, ele tem suas vantagens. A primeira delas é que o plástico fosco esconde melhor as marcas de dedo e impressões digitais do que o vidro. Além disso, o plástico é mais resistente a quedas e risco, Não tem risco desse plástico quebrar. Ainda na parte traseira, vemos o tradicional conjunto de câmera saltado, que virou moda entre os smartphones, e os smartphones mais recentes da Samsung têm esse estilo parecido. A câmera frontal vem emoldurada por um círculo prateado que brilha dependendo do ângulo e da iluminação. Esse círculo chama atenção e torna evidente o furo na tela. Vale destacar que o S20 FE vem com certificação IP68, o que significa que ele é resistente à água e poeira e pode ficar por até 30 minutos embaixo de água até 1,5 metro de profundidade. Essa certificação é destinada a proteger o smartphone de acidentes, mas evite levar o aparelho de propósito para piscinas ou lavá-lo com água e sabão, por exemplo. Já na questão de tela, a tela do Samsung Galaxy S20 FE é Super AMOLED, que garante mais contraste e brilho. Uma ótima tela da Samsung, esse aparelho não tem aquelas curvas nas laterais da tela e por isso as bordas são um pouco mais grossas. E a sua proteção para riscos e arranhões é o Gorilla Glass 6. Eu particularmente prefiro a tela plana, porque ela reduz as chances de toques acidentais nas beiradas e dão mais firmeza na hora de segurar o aparelho, Melhora a pegada do aparelho. E a resolução da tela é Full HD+, e essa tela com menos resolução ajuda a economizar bateria, e aos olhos humanos é quase impossível notar a diferença comparando com uma tela com resolução maior. E essa tela é ótima para consumir conteúdos, redes sociais, jogos, enfim, é uma tela excepcional da Samsung. Ela traz uma atualização de 120 Hz, apesar de não ser variável, você está bem atualizado com esse aparelho. A taxa de 120 Hz significa que ela mostra até 120 quadros por segundo, bem mais que os tradicionais 60 quadros que vemos nas maiorias dos smartphones comuns, Pelo menos os de entrada, apesar que a Samsung está mudando isso. Mas esse tal de 120 Hz, o que significa na prática? Que algumas animações, como as de rolagem, na tela quando você desce pelo feed, é mais fluida, é mais tranquilo de você ver. Ela é mais gostosa, é bem interessante quando você passa a usar o smartphone com a resolução de 120 Hz. E o outro detalhe é que na tela também tem o leitor de impressão digital. O desbloqueio do aparelho, pode ser feito pela digital. Ele não é tão rápido quanto os modelos mais novos, mas o recurso funciona bem e é uma opção de segurança no smartphone. E já na parte sonora, esse aparelho traz som estéreo devido ao alto-falante de chamadas, que é usado como canal secundário. Ele entrega um bom áudio, mas falta alguns graves. Pelo menos não distorce quando no volume máximo e reproduz vozes com boa clareza. E para falar de desempenho, você já deixou o like aqui nesse vídeo? Isso nos ajuda muito e é grátis, pessoal. Bora lá, vamos continuar. O Samsung Galaxy S20 FE tem uma versão com Exynos e também uma versão com Snapdragon. No caso desse vídeo, eu tô passando tudo para vocês sobre a versão Snapdragon, que é a melhor e que eu indico para vocês. E o processador é o Snapdragon 865, um processador topo de linha da Qualcomm de anos anteriores. Esse processador, aliado a 6 GB de memória RAM, junto com a GPU Adreno 650, roda todos os jogos para Android com fluidez máxima mesmo nas configurações mais altas. Os aplicativos abrem com boa fluidez e você com certeza não vai sentir falta de desempenho. E sim, só por ele trazer esse processador, esse smartphone já vale muito a pena. Você vê a transição ali de um aplicativo por outro, você vê na multitarefa a diferença de desempenho desse cara. Então pode ter certeza que na data atual você ainda vai estar muito bem servido com o S20 FE.
E já quando se trata em bateria, esse smartphone tem 4.500 mAh de capacidade e se você usar o S20 FE com a tela no modo em 60 Hz, até será possível ter autonomia para o dia todo. Mas se mantiver os 120 Hz o tempo inteiro, jogando bastante, muita rede social e o smartphone sempre ligado à sua mão, talvez precise fazer uma segunda carga no início da noite. Infelizmente a bateria dele não é o ponto mais forte, mas fazendo alguns ajustes do brilho, desativando alguns recursos, chegará no final do dia. Lembrando que bateria depende muito do usuário. Bateria também entra na questão do uso de pessoa por pessoa. E dependendo do seu padrão de uso, a bateria pode ser que dê conta do recado. O S20 FE consegue recarregar até 25 watts, mas o carregador que vem nele é apenas de 15 watts, o que acaba demorando tempo para recarregar o smartphone. Mas aqui eu deixo uma dica, se você quer um carregador bacana, super rápido de 30 watts, confira esse vídeo que eu fiz aqui do canal de um carregador da Baseus, bem interessante, 3 em 1, muito top, super recomendo. Vou deixar link aqui na descrição, galera. Já na parte de câmeras, o S21 FE ainda consegue registrar ótimas fotos de dia e também à noite. Sua câmera principal é de 12 megapixels, uma câmera telefoto de 12 megapixels e uma câmera grande angular de 8 megapixels. Ou seja, você tem a câmera principal, tem uma câmera grande angular para caber várias pessoas na foto e ainda tem uma câmera de zoom que caso você precise de aproximar de algum objeto, de algum assunto, você ainda tem esse recurso no seu smartphone. O software de câmera também está bem completo e você consegue fazer fotos com vários recursos criativos, foto em modo desfoque e muito mais. A câmera frontal tem resolução de 32 megapixels e você também consegue fazer fotos em modo desfoque, aquele modo retrato bem interessante. Você consegue filmar em 4K na câmera principal, as cores e o alcance dinâmico não foram sacrificados, também é possível filmar em 4K com a Ultra Wide, mas apenas a 30 frames por segundo. Há estabilização eletrônica nas câmeras e o software reduz bastante os tremidos, apesar de não conseguir eliminá-los por completo. A frontal faz filmagens decentes e tem foco dinâmico que apresenta poucas falhas no desfoque de fundo. A captura de áudio tem boa clareza e pouco ruído de fundo. E para concluir, os pontos fortes desse aparelho para você aí que está pesquisando, procurando um aparelho top de linha potente, é a sua tela de 120 Hz, um som estéreo potente, bacana, tem ótimo desempenho em aplicativos e jogos, o Snapdragon 865, e as suas câmeras traseiras são boas, pessoal. Pois é, só que ele tem alguns pontos fracos, talvez você leve em consideração. Por exemplo, a autonomia de bateria dele é mediana e as fotos com a câmera frontal não ficam tão boas quanto a traseira. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e valeu!